Vocês devem conhecer o desenho Caverna do Dragão. A história de 6 jovens que são enviados para uma outra dimensão cheia de monstros, demônios e tentam constantemente retornar para casa, porém nunca conseguem. Desde 1983, os seus 27 episódios foram exibidos na TV repetitivamente, deixando uma pergunta no ar. Cadê o final dessa história? Existem várias versões do final de Caverna do Dragão espelhadas pela internet, porém todas elas são mentiras criadas por fãs. Inclusive o episódio Hacking, um roteiro, criado por um dos roteiristas do desenho, Michael Reaves, que foi transformado em quadrinhos por um cartunista brasileiro. Apesar de ser uma bela história, também não é o verdadeiro e primeiro final de Caverna do Dragão. Você deve perguntar, por que este não é o verdadeiro final se foi escrito por um dos roteiristas do desenho? A resposta é simples. Existe um roteiro perdido que foi escrito muito antes de Hacking, porém foi rejeitado por ser considerado muito pesado e sombrio para o público daquela época. Caverna do Dragão foi escrito por 12 roteiristas, sendo que um deles queria revelar ao público toda a verdade sombria por trás da história, porém a série foi cancelada por motivos judiciais e nenhum dos roteiros foi produzido. Mas muitos fãs perceberam que havia algo de errado com o Hacking e não acreditaram que este era o verdadeiro final de Caverna do Dragão. As lendas que criaram na internet sobre supostos finais de Caverna do Dragão foram apenas uma reprodução de alguns poucos relatos de pessoas que tiveram acesso rapidamente ao roteiro rejeitado e perdido. Foi daí que surgiram os falsos finais de Caverna do Dragão divulgados na web. Bem, esse mistério com mais de 30 anos se encerra agora. Apresentaremos a vocês o roteiro original. O episódio perdido que não seria exatamente o final de Caverna do Dragão, mas que deixaria uma brecha para uma próxima temporada que assustaria muita gente. Tivemos acesso a este roteiro misterioso e revelaremos o verdadeiro episódio perdido, que faz Hacking parecer uma história de bebê. Vocês estão prontos? Sentem-se, crianças. O tio Lu vai contar uma historinha para vocês. 3h08. Hades revelation o final de Caverna do Dragão. Sim, este lugar é atormentador. Hank, Diana, Eric, Presto e Bob já não suportam mais viver neste terrível mundo. Um certo dia, eles perceberam que estavam sendo vigiados e seguidos pelo informante do Vingador, o Demônio das Sombras. Presto, que já havia evoluído um pouco em sua magia, consegue fazer um feitiço que aprisiona o escravo do Vingador. Após prender o Demônio das Sombras, eles decidem retomar a busca pela saída do mundo obscuro, quando de repente o Demônio das Sombras implora pela sua liberdade, alegando saber uma possível saída daquela dimensão de horrores. A princípio, os jovens não acreditam no Demônio das Sombras, mas seus argumentos são convincentes quando ele diz que não deseja mais ser um escravo do Vingador. Ele diz que apenas 3 personagens desta trama conhecem e sabem a verdade sobre este reino sombrio: Mestre dos Magos, Vingador e Carena, a sua irmã. Somente eles sabem os meios para sair do mundo tenebroso, já que as instruções do Mestre dos Magos sempre os levaram ao fracasso e o Vingador não colaboraria com eles. A única alternativa seria procurar Carena, que possui em seu castelo um livro mágico que revela todas as verdades que alguém precisa saber: o livro de Hades. O Demônio das Sombras afirma que o Vingador está procurando este livro, pois descobriu que nele contém o segredo para derrotar o Mestre dos Magos e o dragão Tiamat. Este livro também poderia revelar algum portal de volta para casa e tirar os 6 jovens de uma vez por todas daquela dimensão de medo. O Demônio das Sombras revela também que o Vingador o transformou no espírito sinistro que ele é. O Demônio das Sombras foi uma pessoa comum no passado e deseja voltar à sua forma humana e acredita que este livro também poderia ajudá-lo. Os garotos acreditam nas palavras do Demônio das Sombras, que os prometeu ajudar a chegar no castelo de Carena, e Presto o liberta da prisão mágica.
No caminho para o castelo eles enfrentam muitos perigos, mas conseguem prevalecer e continuar a sua jornada à busca da liberdade sonhada. Ao chegar no castelo, Carena os recebe e diz que o livro de Hades é perigoso, pois revela verdades que nem todos estão preparados para ouvir. Mesmo assim, os jovens insistem para ver o livro, pois acreditam que a única verdade que eles precisam é saber o caminho de volta para casa. Os jovens se aproximam do livro e o abrem. Neste momento, o mestre dos magos aparece e diz que o livro de Hades não pode ser aberto e tenta impedi-los de conhecer o seu conteúdo. Mas a magia do livro não permite a entrada do mestre dos magos na sala onde o mesmo se encontra. O Vingador aparece também querendo se apossar do livro, mas também é detido pela sua forte magia. Mestre dos magos e o Vingador travam uma terrível batalha enquanto os garotos estão na sala do livro de Hades. Eles não entendem por que Mestre dos Magos foi impedido de entrar na sala. E o livro revela toda a verdade que os jovens precisavam saber e os leva a uma viagem no tempo, mostrando o passado de Mestre dos Magos, Vingador e Carena. O personagem que você conhece como Mestre dos Magos era um feiticeiro que viveu no século V em nosso mundo real, ao lado dos seus dois filhos. Mestre dos Magos era alguém ganancioso e sedento de poder chamado Orion, capaz das piores atrocidades para conseguir os seus objetivos. Com o intuito de se tornar o maior mago do mundo, fez contato com as forças das trevas, que se manifestara a ele na forma de um demônio chamado Mun, o Senhor da Escuridão. A entidade diz que para se fazer um pacto com o Senhor das Trevas era preciso um grande sacrifício de sangue. Então Mun pede a Orion os seus dois filhos e em troca lhe daria poderes inimagináveis e um reino para governar. Orion, mestre dos magos, cego pela sua ganância de poder, engana seus filhos com uma poção mágica que os faz dormir e os leva para o altar de Mun para sacrificá-los ao demônio. Após o sacrifício, Orion recebe do demônio os poderes prometidos e se torna o mestre dos magos. Além disso, Muon entrega a ele as chaves do purgatório e os o constitui como guardião e rei deste lugar sombrio, onde cuidaria para que as almas que fossem para lá jamais conseguissem sair. Orion, além de se tornar o mestre dos magos, recebe o poder de transformar em uma das criaturas mais temidas do purgatório, Tiamat, o dragão. Sim, mestre dos magos e o dragão Tiamat são a mesma pessoa. As almas dos seus dois filhos foram para o purgatório, pois Mestre dos Magos tinha o intuito de governar com eles o mundo sombrio das almas perdidas. Porém, um dos seus filhos se revolta e levanta-se contra o seu pai, que o sacrificaram para um demônio em troca de poderes, e jura vingança contra o Mestre dos Magos. Assim surge o Vingador. O Vingador luta contra seu pai e quase o vence, quando é impedido por sua irmã Carena. Mestre dos Magos, por sua vez, desaparece. O Vingador, revoltado com a atitude da irmã, a aprisiona com magia e volta para tentar a sua vingança. Transforma almas em monstros e demônios para exterminar o Mestre dos Magos e se tornar o rei do purgatório. O demônio das sombras é uma dessas almas escravizadas pelo Vingador. Desde então, esta batalha é travada há séculos incontáveis em um mundo onde não se pode contar o tempo, afinal eles estão na eternidade. Então é revelado aos jovens que eles morreram naquele carrinho do parque de diversões. Sim, eles estão mortos. Mas por que esses foram para o purgatório? Em sua vida terrena, cada um deles foi um reflexo da maldade humana. Anke era um jovem rebelde usuário de drogas, membro de uma gangue que aterrorizava seu bairro. Diana carregava um ódio terrível pelos seus pais desde quando descobriu sozinha que foi adotada. Ela nunca os perdoou. 10h07. Presto era um nerd que desejava fazer pacto com o diabo. Lia vários livros sobre magia negra e fez alguns rituais matando pequenos animais. Eric, filho de um casal milionário e como todo playboy, só queria saber de curtição e festas. A luxúria e a falta de humildade foram seus piores pecados. Sheila e Bob, os dois irmãos que nunca foram bons filhos aos seus pais. Arrogantes, presunçosos, desobedientes e
Ingratos. Além disso, todos eles são cúmplices da morte acidental de uma garota chamada Uni, uma jovem de 12 anos que fazia parte desta turma, apaixonada por Bob, que morreu durante uma brincadeira de mau gosto realizada na casa de Eric. Para pagar este terrível pecado, o mestre dos magos transformou a alma dela na pequena unicórnio, que aprisiona o jovem Bob sentimentalmente e os impede quase todas as vezes de saírem daquele mundo. Ao se lembrarem de todos estes fatos, os jovens sentem grande remorso por todo o mal que praticaram na Terra. Todas as almas que vão para o purgatório nunca descobrem que morreram e estão vagando pelo mundo dos mortos, a não ser que o livro de Hades os revele. O livro também os mostra como derrotar o mestres dos magos de uma vez por todas, um feitiço poderoso aliado ao poder das suas armas com as magias de Vingador e Carena. Ao descobrirem que foram enganados o tempo todo pelo mestre dos magos, eles decidem lutar contra ele enquanto Presto e Carena fazem o feitiço na sala do livro. Eles contam ao Vingador que descobriram toda a verdade e se aliam a ele nesta batalha. Neste momento, o mestre dos magos se transforma no terrível e invencível guardião do purgatório, o dragão Tiamat. A luta é tensa, o dragão é muito poderoso e eles vão ganhando tempo até o feitiço ficar pronto. Presto está apavorado e não muito confiante, enquanto Carena pega os ingredientes para a elaboração do feitiço. A batalha contra o mestre dos magos em forma de dragão está quase perdida e eles gritam, pedindo a Presto e Carena que terminem logo com o feitiço. Sem ter certeza de que o feitiço está totalmente correto, Presto e Carena lançam as palavras mágicas que geram grande raio de luz e fortalece as armas dos jovens guerreiros e o poder do Vingador. Eles canalizam todo o poder das armas, das magias e dos feitiços contra Tiamat, que é derrotado sendo enviado para o mais profundo inferno, com o mestre dos magos banido do purgatório. O Vingador agora é o novo imperador do mundo das almas perdidas. Sentindo que tinha uma dívida com os jovens, ele abre um portal para que eles saiam do purgatório e possam reencarnar novamente na Terra. Todos entram no portal menos um. O pequeno Bob. Seus amigos se desesperaram e o chamam. Sheila começa a gritar pelo irmão, mas a força do portal vai a sugando para sair do purgatório. Bob decide ficar porque Uni jamais poderá sair do purgatório, pois somente a magia do mestre dos magos poderia reverter o feitiço e transformá-la em uma garota normal novamente. O portal se fecha e Bob fica no purgatório ao lado de Uni para procurar alguma forma de libertar a sua amiga. Seus amigos e sua irmã reencarnam enquanto Bob permanece no purgatório e cresce como um valente guerreiro. Será que um dia ele vai conseguir sair do purgatório e libertar Uni? Fica a critério da sua imaginação.